ainda tem a gente ainda precisa lutar, né, por alguns espaços, infelizmente, principalmente espaços de gestão e de treinadoras também, né, nos diversos contextos. Então, à medida que a gente tem cada vez mais mulheres ocupando lugares de decisões, talvez a gente consiga, né, buscar um caminho mais igualitário, né? Porque realmente eu acho que quando os homens pensam em questões de proteção social, tudo isso, eles vão pensar a partir de um olhar diferente do que, por exemplo, uma mulher pensaria. Então, acho que a primeira mudança deveria partir daí, ter gestões, né, mais igualitárias. O programa Esporte Sociedade é um projeto da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Maternidade e Mulheres Atletas. A entrevistada é a professora da Universidade Federal do Ceará, Lívia Viana Meirelles, e a entrevistadora é a professora do Instituto Federal de São Paulo e aluna de doutorado da Universidade de São Paulo, Juliana Eloy Pires. Olá, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Juliana Eloy, sou professora de Educação Física no Instituto Federal de São Paulo. Estou aqui para mediar mais um episódio do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, Universidade e Comunidade em Diálogo, e convido vocês a acompanharem a segunda parte da entrevista sobre o tema Maternidade e Esporte de Alto Rendimento, com a professora doutora Lívia Viana, da Universidade Federal do Ceará. Perfeito, professora. Eu fiquei bastante impressionada acho que no estudo vocês colocam, né, que nem sabia exatamente como ela estava registrada, né, qual era a ocupação, assim, né, porque ela não chegou a divulgar isso, mas que era com valor, sei lá, de um salário, né, na época. Isso. Então, é realmente complicado. Pegando esse gancho, professora, quando pensamos em maternidade no esporte, frequentemente essa ideia é associada a uma responsabilidade exclusiva às mulheres, né? Então, como essa temática ela se relaciona com as questões de gênero, trabalho, como você bem colocou agora, divisão de atividade de cuidados, né? Muitas vezes a questão, o atravessamento de raça, entre outros atravessamentos. Se puder falar um pouquinho sobre isso. Uhum. Se a gente for pensar assim, o contexto esportivo acaba sendo um reflexo também do que a gente vê na sociedade, né? Assim, pelo menos se a gente for pensar essas interseccionalidades, né, entre raça, gênero, questão social, então, assim, tudo que impacta a vida, né, de um atleta de alto rendimento vai também estar relacionado com essas intersecções. Então, por exemplo, uma atleta que tem um poder econômico maior, ela vai ter menos impacto, né, dessa gestação, porque ela vai provavelmente poder ter mais apoio, né? E esse apoio social pode ser tanto familiar quanto um apoio social que ela possa investir financeiramente, seja uma creche ou uma babá, que é, por exemplo, uma realidade muitas vezes da sociedade brasileira, né? Tem uma babá para cuidar do filho, para fazer essa divisão. Isso, então, por exemplo, a questão social é um dos fatores que acabam, né, econômica social, acabam interferindo. A questão, por exemplo, do que quando eu comentei dos sites, né, que apareciam primeiro os homens, atletas homens que se tornariam pais, vai ser muito diferente o impacto para o homem, né, para o atleta, que o impacto para a atleta. Mesmo aquela que não geste, né, não engravide, ela vai ter um impacto muito maior, porque mesmo que ela não mude o corpo, porque o homem ele não vai ter nenhuma mudança corporal, como a mulher que engravida, ela vai ter, né, mudança do corpo, dos hormônios, de tudo isso, e o retorno, né, àquela forma física anteriormente, de antes da gestação. Mesmo aquelas que não têm um impacto no corpo, ela vai ter um impacto na rotina, porque as expectativas de cuidado materno vão ser bem diferentes do cuidado paterno, o que não deveria ser, devia ser uma divisão, né, igualitária, a gente deveria, a função cuidar, ela não deveria estar relacionada ao gênero, né, porque todo mundo é capaz de cuidar,
O que é que vai fazer diferente é só a questão, por exemplo, da amamentação. Realmente, uma mulher que engravida, que tem, né, que vai poder amamentar, mas as outras funções do cuidado pode ser feita por qualquer pessoa, independente, né, principalmente por um adulto, claro, mas assim, independente de gênero. Então, assim, quando a gente coloca essas questões, vai ter um impacto muito grande. Então, assim, por mais que essa mulher ela divida as suas funções, divida a carga de trabalho, muitas vezes é sobre a mulher que fica a carga mental, né, de pensar como que vai ser a estrutura daquela rotina diária, né, de como que a gente vai, como que aquela atleta ela vai encaixar ali os seus treinos, fisioterapia, tudo que é preciso, né, o cuidado com a alimentação. Então, infelizmente, acaba tendo um impacto muito maior para as mulheres do que para os homens, porque é o que a gente ainda vê uma desigualdade em relação às funções, né, de cuidado. É muito mais, as funções de cuidado está muito mais voltada para a mulher do que para o homem em diversas questões sociais, né, em diversos âmbitos sociais no Brasil, especialmente, né? Então, assim, eu vi até só comentando um dia desses, uma reportagem dessas que aparece na nossa timeline, né, do Instagram, uma mulher perguntando: quando você chega em casa do trabalho, o que você faz? Aí os homens respondendo: eu chego em casa, tiro a roupa e deito para ver TV. Vou, sei lá, comer alguma coisa, vou dormir. A mulher chega em casa, vai cuidar da casa, do filho, fazer almoço. Então, assim, é desigual. E isso acaba também, né, refletindo no contexto esportivo também. Perfeito, professora. E pegando um gancho do que você tinha falado um pouquinho anteriormente, sobre os facilitadores e que que a identidade, né, dessas mulheres se transformava e aparecia até como se manifestava até como positivo, né, ganhos psicológicos, né, como você utilizou. Então, acho que a maternidade ela pode ser entendida como um processo de reconstrução identitária dessas mulheres mães atletas, né? Nesse Uhum. sentido, queria que você falasse como a maternidade ela pode transformar a relação da atleta com o seu próprio corpo, com o esporte, com a sua performance. Uhum. Existem, né, alguns estudos quando a gente fala de psicologia da gravidez que coloca que a mulher ela tem três grandes momentos, né, de mudança de identidade. Lá na primeira menstruação, quando a menina, né, sai da infância e não que assim que a menina tem a sua menarca ela já se torna mulher, mas é um processo de mudança de identidade. Quando a mulher é engravida e também no processo de menopausa. Tudo está relacionado às questões reprodutivas, né? Hoje em dia também a gente tem falado mais, né? A gente tem ouvido mais sobre a menopausa, né? Desmistificando algumas coisas, mas a questão reprodutiva da mulher acaba impactando muito na sua identidade. Né? Então, assim, na construção dessa identidade da mulher ao longo da vida, ela passa por processos, né, que estão relacionados ali à sua vida reprodutiva. E com as atletas acontece isso também. Por isso que em alguns dos estudos a gente começou a usar também o termo de transição de carreira, né? Porque essa transição ela acaba também impactando a identidade. Então, se a gente pensa, por exemplo, tanto quando a gente fala de transição de carreira, tanto um homem quanto uma mulher, um atleta homem, um atleta mulher, eles se aposentam, né? Passam a ter o fim da sua carreira, eles precisam se reinventar, digamos assim, né? Então, o que a gente via muito em atletas quando se aposentavam, que não estava se entendendo, né? Precisava se encontrar ainda, porque toda a sua vida ela foi estruturada ao redor do esporte. Para alguns é mais fácil, para outros era mais difícil. Isso acontece também com o atleta, a gente percebe, pelo menos essa é uma das minhas hipóteses, que acontece também com a atleta que é mãe, né? Ela precisa reestruturar a sua identidade.
no sentido de que ela, por exemplo, uma das coisas que sempre foi colocado em muitas reportagens é a questão do sono. A rotina do sono ela é completamente impactada. E isso impacta na performance, isso impacta, né, em outros setores da vida daquela mulher. Então, ela precisa entender que a rotina de sono dela vai mudar, o tempo dedicado ao treinamento também, porque agora ela precisa dividir a atenção, como eu falei, para uma criança que ela vai ter diferentes demandas no seu desenvolvimento também. Então, e quando a gente fala de mães de uma forma geral, a maternidade em si, mesmo para atletas ou não atletas, ela vai ter um impacto na sua mudança identitária, né, de como aquela mulher se reconhece e como ela passa a se reconhecer enquanto mãe. E isso vai ter relações com a sua individualidade, subjetividade, o contexto em que ela vive. Então, assim, acaba sendo, se a gente tira, que para atletas não é fácil, né, tirar esse contexto do esporte, a maternidade, ela ainda vai continuar tendo uma mudança na sua identidade. Com um atleta, isso impacta ainda mais, porque de uma forma ou outra vai ter uma mudança também na sua rotina enquanto atleta, né? E muitas atletas, elas, pelo menos as que a gente entrevistou, elas colocam que o tempo dedicado ao esporte, à rotina de treino, acaba tendo um valor muito maior, porque agora elas precisam, né, se dedicar àquele momento, porque ela está perdendo tempo de estar com o filho. Então, é uma identidade que acaba sendo dividida. Quer muito ser atleta e quer muito ser mãe para algumas delas, né? E aí tudo isso vai ter relações com a sua individualidade, com a sua história de vida, a sua história no esporte, a história, né, dentro desse contexto. Então, assim, a gente não consegue generalizar, mas a gente tem uma ideia de que vai ter um impacto na forma como aquela mulher se vê e também na forma como ela encara, né, os desafios, tanto da vida cotidiana quanto da vida esportiva. Perfeito, professora. Há toda uma complexidade, né? Sim. E na complexidade que a gente precisa muitas vezes individualizar, né? Assim, por mais que, como pesquisadora, muitas vezes a gente faz uma generalização, né? Então, provavelmente muitas mulheres, a partir desse contexto que a gente observou, isso pode impactar muitas mulheres de forma positiva, por exemplo. Mas pode ser que a realidade de um ou outro atleta seja diferente por conta dos outras intersecções que a gente falou, né? Sociais, de raça, culturais. Então, assim, a gente, por exemplo, quando a gente vai pensar, por exemplo, uma atleta negra e uma atleta branca, provavelmente vão ter diferenças que vão ter tanta relação quanto a história de vida individual, quanto a história social também, né, das questões raciais. Então, por mais que a gente generalize, quando a gente vai atuar, por exemplo, a gente precisa individualizar, né? A gente precisa trabalhar com a realidade daquelas atletas. Perfeito. Professora, eu queria que você falasse agora como clubes, federações, empresas patrocinadoras, equipes técnicas, como esses agentes, diferentes agentes que estão atuando, né, nesse campo esportivo e se relacionando com essas mulheres que porventura desejam, né, a maternidade. Uhum. Como você percebe, né, os avanços e o que precisa ainda ser mudado quando a gente fala desses outros agentes, né, dessas relações que são construídas no campo esportivo? Assim, eu começaria pela última questão, né? O que é que precisa ser mudado? E a minha ideia é que tenham mais mulheres na gestão esportiva, porque só assim a gente vai entender realmente, vai mudar, né, aquilo que realmente importa para a gente. Então, assim, ainda tem a gente ainda precisa lutar, né, por alguns espaços, infelizmente, principalmente em espaços de gestão e de treinadoras também, né, nos diversos contextos. Então, à medida que a gente tem cada vez mais mulheres ocupando lugares de decisões,
talvez a gente consiga, né, buscar um caminho mais igualitário, né? Porque realmente eu acho que quando os homens pensam em questões de proteção social, tudo isso, eles vão pensar a partir de um olhar diferente do que, por exemplo, uma mulher pensaria. Então, acho que a primeira mudança deveria partir daí, ter gestões, né, mais igualitárias. E uma outra questão é realmente tanto os treinadores, aqueles que estão mais próximos ali daquela atleta, gestores esportivos, né? Esse contexto, eles precisam também entender da realidade feminina, né? Entender o que essas questões, né, da mulher em relação aos treinamentos. Então, assim, por mais que. E às vezes a gente entende que aquele treinador ou aquele gestor não vai exigir mais performance do que compreender aquela atleta. Claro, quando a gente trata do contexto esportivo, do alto rendimento, é um público, né, digamos assim, é um contexto que é diferente das outras pessoas. Quem está ali no alto rendimento não performa e não funciona, entre aspas, como as outras pessoas, porque eles têm, né, que ter um contexto de lidar melhor com a dor, de lidar com a frustração de forma diferente, né? Então, tudo isso. Então, primeiro a gente entender, esses treinadores entenderem a realidade e individualizar aquela realidade também, mesmo quando se trata, por exemplo, de contextos de esportes coletivos, né? É um desafio grande, mas assim, pensar que em alguns momentos, para que aquela atleta ela consiga performar melhor, ela precisa ter um apoio maior. Então, né, essas questões também de mudanças em relação a quanto e como vai planejar aquele treino para as atletas. Só dando um exemplo, né, fazendo uma analogia, aqueles treinadores, por exemplo, e treinadoras que planejam um treino, por exemplo, pensando no ciclo menstrual da mulher e sabe que ela vai performar nos diferentes momentos do ciclo, ele está visualizando uma vantagem, né, biológica também, uma vantagem para aquela mulher. Se a gente pensa, né, nesse contexto de que, por exemplo, um treinamento ele precisa ser planejado, né, periodizado também com essa questão, ele também pode incluir rotinas diferentes para aquela mãe. Então, isso tudo, ele ou ela, né, como treinador, pode pensar rotinas diferentes. Então, a periodização dos treinos, a questão relacionada mesmo ao cuidado daquela mãe, nos diferentes períodos, né? Seja na gestação, no pós-parto, em momentos diferentes da vida daquele filho ou daquela filha. Então, as mudanças, elas precisam ser tanto de políticas públicas, que aí entra aquilo que eu falei em relação aos gestores, né? Ter essa igualdade, ter uma questão mais igualitária entre homens e mulheres, quanto em questões individualizadas, né? Pensar na realidade de cada uma, em cada modalidade, dentro daqueles contextos. Perfeito. Acho que é esse movimento de acolher, né? Acho que são seres humanos, né? Acima de qualquer coisa, né? São mulheres, seres humanas, e que precisam de acolhimento a partir das suas múltiplas necessidades, né? E a maternidade vai ser uma dessas necessidades, né, professora? Até para não visualizar a atleta, né, como uma super mulher que dá conta de tudo, né? Quando você falou agora essa questão do ser humano, realmente é isso, assim. E muitas vezes essa pressão não é só dos gestores ou dos treinadores, é da própria atleta, de querer dar conta de tudo por, né, ter essa ideia de que é uma super mulher e não é um ser humano, não é um ser humano. Então, assim, é compreensível essa pressão que essas mulheres muitas vezes fazem em relação a elas mesmas, mas a ideia desse acolhimento. E quando elas entendem também que podem ter esse apoio e que isso vai ajudar no seu contexto, na sua performance, isso pode ser mais libertador ainda, né, para elas. Perfeito. Professora, estamos encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Você gostaria de falar algo que não foi perguntado, ou se quiser deixar o seu comentário final, fica à vontade, a palavra é sua. Ótimo. Eu queria muito agradecer, né, vocês pelo convite, né? Eu acho que quando vocês mandaram e-mail, eu comentei, né, que
todos os espaços que eu possa falar, né, trazer essa ideia do quanto que é importante se falar sobre maternidade no esporte, eu aproveito a chance, porque às vezes os artigos eles acabam indo para um grupo mais que tem mais interesse, mais, né, específico. E quando a gente consegue atingir a sociedade como um todo, quando a gente consegue estar em outros espaços que não só o acadêmico, falando de questões com evidências acadêmicas mais para o grande público, né, acessar outras pessoas é muito melhor, né, e muito mais vantajoso. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou psicóloga, mas eu formo profissionais de educação física, os professores de educação física que vão estar em vários contextos. E eu sempre levo essa palavra, né, digamos assim, de pensar em individualidade, pensar em subjetividades, colocar como pano de fundo todas essas questões que a gente falou, né, de questões sociais, raciais, de gênero, e que todas as decisões e os planejamentos de treino, de execução, de o que se exige ou motivam o atleta, eles tenham em mente também essa subjetividade, essa realidade. Então, assim, quanto mais a gente comentar e falar sobre essas possibilidades, é bom até para as próprias atletas, de pensar, opa, eu não preciso me exigir tanto, por exemplo, de assim que eu tenho o meu bebê, dentro de um mês, 45 dias, retornar. Eu posso planejar isso de uma forma mais lenta e gradual, e mesmo assim continuar performando, se isso for a vontade, o desejo dessa mãe, dessa atleta. Então, agradecer mesmo o convite, agradecer o interesse, né, de vocês de falarem sobre esse tema. Eu vi os outros temas no canal, muito interessante, já coloquei aqui para acompanhar um pouco mais. E a ideia mesmo de socializar, né, o que a gente vai encontrando nas nossas pesquisas. Então, agradeço muito. Se quiserem, puderem também seguir lá a página do nosso grupo de estudo, do nosso grupo de trabalho, né, de pesquisa, o LACEPEX. A gente tem trabalhado com as questões relacionadas a gênero, esporte, ainda estamos, né, montando mais assim a rede social, mas é sempre bom essa troca e saber que a gente, né, está realizando, né, atividades que pensem nessas questões também que acabam afetando, digamos assim, a sociedade, tanto nas relações do contexto esportivo, quanto as relações sociais e psicológicas. Então, só agradecer, né, dizer que é um tema que me afeta muito. Eu comecei agora a colocar minhas apresentações, eu coloco que sou mãe, porque os estudos, né, sobre maternidade quando começou a me impactar na minha carreira acadêmica. E eu pensei, pô, acaba impactando, né? Eu tive meus filhos na época do doutorado, e o quanto isso impactou minha carreira acadêmica, esse retorno também, e mesmo agora mãe de adolescentes, eu tenho outros impactos agora, outras questões que me fazem, às vezes, não conseguir, entre aspas, performar como eu gostaria ou como eu queria, e isso afeta, né, como eu falei, todas as trabalhadoras, muitas vezes, né, porque acaba sendo uma realidade mais injusta para as mães. E eu quero que isso mude, né? Tanto na área acadêmica tem mudado aos pouquinhos, quanto na área do contexto esportivo também, e principalmente do acolhimento e tanto profissionais da educação física quanto da psicologia ter esse cuidado, né, de quando estiver no atendimento ou trabalhando com atletas que são mães, pensar nessa realidade também e quanto que isso ele pode ter, né? A maternidade ela pode ter repercussões positivas e negativas, assim como qualquer outro fenômeno social. Professora Lívia, quero te agradecer profundamente. Você foi, assim, logo de início, né, na nossa primeira troca, já se colocou à disposição para conversar e rapidamente a gente organizou, mesmo diante de inúmeras demandas aí, que eu tenho certeza que você tem nessa altura, assim, né, do semestre mesmo, quase fechando o semestre. A gente arranja um tempinho. E agradeço demais, a nossa conversa foi muito rica, eu já estou ansiosa aqui para assistir novamente, poder apreciar de uma maneira mais profunda, porque eu também fico um pouco, né, ansiosa aqui para mediar a conversa de uma forma aberta e que seja clara para aqueles e aquelas que nos acompanham. Então, quero assistir novamente, tenho certeza que eu
que foi um grande aprendizado e vou aprender mais ainda. Eu acho que eu pesquisei mulheres treinadoras de futsal universitário no mestrado, e essa era uma problemática, né? A maternidade, né, para as mulheres treinadoras. Só que eu não tive acesso naquele momento aos seus estudos ou estudos de pesquisadoras que de fato estavam investigando esse problema, né? A gente sempre percebia ele ali, ele estava aparecendo, só que como isso de fato impacta na vida dessas mulheres. Então, acho que essa conversa que nós tivemos hoje, ela esclareceu muitas coisas, deixou outras dúvidas para que a gente possa seguir também pesquisando e buscando. E eu acho que essa é a riqueza da extensão, como você colocou, né? De fazer essa ponte com a comunidade, de fazer com que mais pessoas, né, que às vezes não têm contato nenhum com o campo acadêmico, o campo de pesquisa, né, que também tem acesso a esses assuntos, a essas problemáticas, para que as pessoas entendam a realidade, né, de uma forma mais ampla. Então, fico muito feliz e, com certeza, é uma temática importante e que, de fato, vai chegar em muitas pessoas. Assim que for publicado, compartilho com você. Ótimo. E pode deixar que a gente também anexa junto à publicação do vídeo a página do seu grupo de estudos, e depois você puder me mandar certinho o endereço, a gente já coloca ali para também fazer essa divulgação. Muito bom, obrigada. Assim, aí eu fico à disposição, né, do grupo, de pessoas que queiram aprofundar um pouco mais os estudos, e aí eu acho que é um meio de comunicação também. Então, assim, a gente abre, né, novas possibilidades de contato, de conversa, de parcerias, então me coloco à disposição também. Perfeito. Muito obrigada, professora. Agradeço a todos e todas que nos acompanham, nos acompanharam, e espero que a gente possa ter outras oportunidades. Ótimo. Um Obrigada a abraço. todos. Um abraço. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.